Boa noite a todos, então, pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma palestra, então, promovida pelo IBPECAM, com o nosso tema, então, da poda de inverno da Nogueira Pecã, né, sendo, então, apresentada pelo Jonas, que é engenheiro agrônomo, né, e nosso associado também, e contamos com o apoio também da Marley para fazer a apresentação, a Marley também, que é produtora, engenheira agrônoma e associada do IBPECAM. Pedindo a todos, então, que estão acompanhando a nossa palestra, né, para manter o áudio e vídeo desativados durante o evento. A gente vai ter um momento ao final da palestra para fazer perguntas, então, para o Jonas. Sejam bem-vindos, aproveitem. A gente fica à disposição aqui no chat do evento para qualquer dúvida ou auxílio. E bom evento a todos. Marley, por favor. Boa noite a todos. Nós temos aqui associados, produtores, técnicos, sejam todos bem-vindos. Meu nome, então, é Marley Prank, como a Michele já apresentou, e eu gostaria de apresentar, então, o nosso palestrante, que quase dispensa apresentações, né, Jonas? Mas, como sabemos que tem algumas pessoas aqui que são novas na área, nos eventos, gostaríamos de apresentar, então, o colega Jonas Jannerhamann. Ele é pecanicultor, ele é engenheiro agrônomo e ele presta serviços de consultoria em pomares de pecã em praticamente todo o Rio Grande do Sul, também Santa Catarina e Paraná. Esse assunto da poda de inverno, como vocês sabem, é de extrema importância, desde o plantio até o pomar adulto. Então, todos os anos a gente volta nesse assunto. Alguns já estão quase cansados de ouvir a gente falar em poda, 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 mas como ela é muito importante, nós temos que voltar todo ano nesse assunto e com certeza trazer alguém que tenha experiência vasta, como é o Jonas. Nós vamos deixar as perguntas, então, para o final. Vocês podem mandar pelo chat ou depois a gente vai abrir um tempinho para perguntas no final, tá? Também, se alguém quiser se manifestar. Só vamos primeiro assistir a apresentação dele, então. Jonas, está contigo. Damas e cavalheiros, boa noite. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Agradeço ao Instituto Brasileiro de Pecanicultura pelo convite, na pessoa aqui da Michele e da Marley. E eu espero que seja uma noite com bastante trabalho sobre a poda, que é um tema bem interessante. Então, meu nome é Jonas Jannerhamann, sou pecanicultor e também agrônomo. Fiz a minha formação tanto no nível técnico, na graduação e pós-graduação, na Universidade Federal de Santa Maria. E já há alguns anos eu atuo colaborando em projetos de produtores de Nogueira Pecã em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aqui eu organizei os tópicos que nós vamos conversar nesse tempo de explanação sobre a poda de inverno, um manejo bem interessante. Gostaria de, antes, deixar o registro de que essas informações que eu vou apresentar existem dados técnicos, existem fotos, todas elas, e a técnica da poda. Essa técnica da poda não foi inventada pela minha pessoa, ela já é um manejo consolidado em outros países que produzem nosso pecã. A exemplo dos Estados Unidos, trago aqui o exemplo de uma publicação da Universidade da Geórgia, ou então no México, também é realizada a mesma poda que nós vamos apresentar aqui. Existe essa revista que é mensal, a Pecã Salt, e vejam a capa de 2014. Percebem que lá em 2014 já se falava sobre poda no mesmo sistema que vocês estão vendo nos slides ou aqui na capa. Portanto, infelizmente não é uma invenção minha, mas é uma tecnologia já utilizada em outros países, assim como aqui no Brasil. Apesar de se estar falando de poda há pouco tempo no Brasil, 6, 7 anos, ela já existe consolidada em outros locais que produzem nosso pecã. Então, entre os tópicos abordados, nós vamos passar desde de conhecer a planta, o formato da copa, os tipos de gema e as podas, como elas são feitas no inverno. A primeira pergunta que eu faço é uma provocação. A poda, ela é o manejo talvez mais conhecido pelos produtores e pelos técnicos. Porém, só ela não resolve a situação do teu pomar. Só ela não vai contribuir essencialmente na produção. A produção do pomar de Nogueira Pecã é composta por diversos manejos. Poda, adubação, manejo de pragas, doenças, enfim, uma série de manejos. São mais de 15 manejos. E o principal que eu considero, o ponto mais importante, não adianta a gente estudar poda, saber executar a poda, se nós não começarmos pelo insumo
mais básico da fruticultura, inclusive da pecanicultura, que é a muda. Então, rapidamente eu vou falar aqui da muda. A muda da Nogueira Pecã ela é fundamental para o sucesso do pomar, porque o pomar da Nogueira Pecã vai ser produtivo por 50, 80 anos. E se nós não começarmos com uma muda boa, não adianta você ter a melhor técnica de poda ou o melhor executador de poda. Aqui eu trago, então, infelizmente, alguns exemplos de mudas que a gente não quer implantar no pomar, porque a poda não vai resolver. Na figura A, a gente tem uma muda, a exemplo disso é uma muda de raiz nua, que ela foi cultivada como raiz nua, foi colocada numa embalagem plástica e vendida. Esse não é o grande problema, mas o problema, como vocês estão vendo na figura B, é a falta de raiz nas mudas. Outro exemplo aqui, nas mudas de raiz nua, existem sim boas mudas no mercado, porém existem algumas mudas que não atendem à demanda do produtor. Então, mudas com pouca raiz. Aqui são mudas de raiz coberta, com um diâmetro muito fino, enxerto mal soldado, raiz exposta, danos no porta-enxerto, enxertos mal soldados, tudo isso vai dificultar o manejo e o desenvolvimento da planta, e só a poda não resolve. Por isso, eu deixo aqui o registro para os pecanicultores que estão implantando pomar agora. Prestem muita atenção, existem sim mudas boas no mercado, mas infelizmente ainda existe um pequeno volume de mudas que possuem essas falhas fundamentais, que é falta de raiz, enxerto mal soldado, uma bitola muito fina, lesões de antigos enxertos. Então, esse tipo de muda nem deveria ser comercializado. Mas o produtor pode optar por não comprar esse tipo de muda, né? O que a gente quer são esses, quando mudas de raiz nua, mudas que tenham raiz, exatamente isso, que tenham um bom diâmetro, pelo menos 1 polegada, para que tenham um bom desenvolvimento. Ou então mudas de raiz coberta, que também tenham uma bitola considerável, que tenham raiz. Então, esse é o principal fator que vai contribuir para a poda, é a qualidade da muda. Agora, passando justamente para o tema da nossa explanação, são os tipos de poda da Nogueira Pecã. Percebam só, a poda de formação, existe a poda de frutificação e a poda de renovação. Se vocês olharem, a poda de formação, ela é realizada tanto no inverno, a poda de formação é realizada no inverno, que a gente chama de poda de inverno, ou a poda verde, realizada na primavera e no verão. A poda de frutificação, ela é realizada no inverno, e a poda de renovação é realizada no inverno e também no verão, através da poda verde. O que eu quero deixar destacado aqui é que na Nogueira Pecã, o que a gente chama de poda de formação, para formar a planta, acaba se confundindo com a poda de frutificação, que lá pelo 4º, 5º ano, a gente ainda está formando a planta, porém, ela também já está iniciando a frutificação. Mas, para fins didáticos, a gente considera que existe a poda de formação, para formar o líder central, as pernadas, e depois existe a poda de frutificação, para aumentar a emissão de ramilhos, a emissão de varas produtivas. Eu deixo aqui um convite para vocês acessar o Pecancast, é um podcast semanal, em qual eu produzo, e lá o episódio 9, eu falo bastante sobre a poda, inclusive o que é uma poda de formação, como fazê-la, e aqui nesse vídeo, nessa palestra, a gente vai observar em fotos. Como saber se a gente deve podar ou não o pomar da Nogueira Pecã? Antes de saber como podar, devemos identificar se é necessário ou não realizar a poda. Existem 3 maneiras para fazer a avaliação da necessidade ou não de podar o teu pomar. Primeiro é o histórico do pomar. Se ele nunca foi podado, saiba que ele deve ser podado. A Nogueira Pecã é uma cultura comercial, como é a macieira, a videira, o pessegueiro. Ela demanda poda. Essa poda inicia lá no momento do plantio e se estende por quantos anos o teu pomar for produtivo. 20, 30, 50 anos. Então, como saber se eu devo podar o pomar? Pelo histórico. Se eu nunca podei, é o momento de podar, porque a Nogueira Pecã necessita de poda anual desde o momento do plantio. E não é uma poda de fácil execução, ela tem alguns detalhes. Então, não é só plantar Nogueira Pecã e estar aposentado. Eu preciso, sim, ter uma série de manejos, entre ele e a poda. A segunda forma de saber se eu devo ou não podar o pomar é através da produção das plantas. A exemplo disso, eu estou com um pomar de 10 anos e até o momento a planta produziu em produção acumulada, nesses 10 anos, 6, 8, 10 quilos. Isso é uma produção baixa para a idade da planta. Então, um outro fator que indica se eu devo ou não podar o meu pomar é a produção. Lá no ano 10, uma planta bem manejada deve estar
produzindo em torno de 18 a 22 quilos. Depende da região e um pouco o manejo, mas eu preciso estar colhendo isso. Senão, eu tenho que rever a poda, rever a adubação e outros manejos. E o terceiro ponto que determina se eu devo ou não realizar a poda no pomar é o estado visual das plantas. As plantas, elas têm que ter um aspecto saudável e elas devem apresentar visualmente um sistema de condução. Na NoGraPK, eu adianto, é o sistema de condução em forma de líder central, como é usado na macieira, por exemplo. E trago aqui a foto, relembro, lá de 2014, na Pecan Salt, já se comentava em poda da NoGraPK em forma de líder central, com os primeiros ramos bem localizados. Então, essas são as 3 formas de saber ou não se eu devo podar o meu pomar. Eu parto do princípio que todos vocês estão plantando nosso pecan para ter um retorno financeiro. Então, saibam que é necessário podar NoGraPK. Ponto final. Aqui, então, é através do aspecto visual, dos 3 itens que eu comentei, né? Se eu sei ou não que o pomar deve ser podado. Aqui, essas plantas, elas estão com um tutor muito grande, e se remover esse tutor, as plantas não ficam em pé. Então, isso significa que a poda que está sendo feita não está adequada, ou então não está sendo feita poda. Porque uma planta, desde o momento do plantio, por quantos anos for, ela deve se sustentar sem o tutor, a muda no NoGraPK. Aqui, esse exemplo, as 3 fotos que vocês estão vendo, essas plantas têm 3 anos. E isso é muito pouco, perdão, é bastante idade, 3 anos, porém elas ainda não conseguem ficar no eixo central sem o tutor. Isso indica que ela está podada de forma inadequada. Esse outro aspecto aqui, a planta ela não consegue ficar no eixo central também, apoiada por ela, é necessário colocar taquara, arame, isso indica que o sistema de condução não está sendo adequado, eu preciso rever isso. Não vou perder as plantas, obviamente, mas eu preciso rever esse ponto. A planta ela tem que se sustentar sem tutor, sem arame, sem corda, ela tem que ficar em pé por si só. E aqui um pomar adulto. Eu vou avaliar um pomar adulto lá no momento da primavera, do verão. Eu devo, vejam na figura maior, o pomar ele está totalmente sombreado, é um pomar aí que tem 11 ou 12 anos, e isso visualmente não está adequado, porque da radiação solar, apenas 10, 15% da radiação solar está chegando no solo do pomar. Isso é pouco, deveria chegar em torno de 50% da radiação solar no solo do pomar. Então, nessa foto do pomar, na foto maior, está faltando poda. Essa poda deve ser realizada. Na segunda foto, a menor, percebam, um pomar de 12 anos, também totalmente sombreado, a gente percebe que não tem o líder central, então a radiação solar não penetra no interior da copa. Toda vez que a gema ou o ramilho, ele não intercepta a radiação solar, ele seca e vai morrer, não produz. Então esses são os aspectos que eu avalio se eu devo ou não podar meu pomar, pelo estado visual, pelo histórico e pela produção. No momento que a planta ela recebe pouca radiação, como nessas 2 fotos, a produção começa a reduzir, a produção por planta, e essa produção ela vai migrar para a periferia da copa. Significa que o interior da copa, os ramos vão estar secos, e a produção vai se localizar apenas na periferia. Obviamente, senhoras e senhores, que a NoGraPK produz sem poda, mas ela tem uma alternância maior, e o crescimento da planta é desordenado, dificultando tratamentos fitossanitários, inclusive o trânsito no pomar. E quais são os objetivos da poda? Isso é importante. Eu poderia citar aqui 15, 20, 30 objetivos. Eles estão bem pequenos, é justamente para vocês não poderem ler, porque eu quero apresentar alguns deles em forma de fotos, mas eu poderia elencar 20, 30 objetivos da poda. Mas alguns deles são bem interessantes que eu vou apresentar nesse momento. A importância da poda. Então, a poda de inverno da NoGraPK, ela tem por objetivo auxiliar na formação da planta, na condução dela em forma de líder central, e também aumentar a produção através do desponte. Então, a poda de inverno, uma das podas de inverno é o desponte. O que é o desponte? É reduzir um ramo que tem mais de 40 centímetros, reduzi-lo em 1/3 do seu tamanho. Por quê? Porque o desponte ele vai aumentar a brotação das gemas após esse local de desponte. Como vocês podem ver nessa foto, é um ramo que não foi podado, ele tem 40, 50 centímetros, brotaram gemas basais, sim, porém tem apenas 4 flores femininas, 4 nozes.
Agora percebam um ramo que foi despontado. No inverno, 1/3 desse ramo maior de 40 centímetros foi despontado. Percebam como aumentou a emissão de ramos. Esses ramilhos já vieram com flores. Então, aqui a gente tem mais do que 10 flores, 10 nozes no ramo. Qual a diferença para esse ramo anterior? Simplesmente o desponte. Eles tinham o mesmo tamanho, tinham o mesmo calibre, estavam localizados na mesma planta. A diferença é que esse ramo foi podado em 1/3 do seu tamanho. Isso é realizado agora, no período do inverno. Entre os meses de julho e agosto é quando eu realizo a poda de inverno na Nogueira Pecã. E o objetivo da poda, um deles, além de formar a planta, é aumentar a produção, como vocês podem ver. Notem essa outra foto aqui maravilhosa, onde também foi realizado o desponte. Percebo aí, tem quase 12 flores femininas, 12 nozes. Isso mostra que o desponte dos ramos aumenta a produção. E você deve fazer o desponte sempre que possível. No ano 4, 5, 6, 7, 8, 10. Obviamente que quanto maior a planta, mais difícil é fazer. E também existe um fato de que lá pelo ano 8 ou 9, a planta não vai produzir tantos ramos compridos, com 80, 90 centímetros. Como ela está mais madura, ela vai produzir ramos menores, com 15, 20, 30 centímetros, e daí sim não necessitam desponte. Mas esse é o objetivo e a importância da poda de inverno na Nogueira Pecã. Além de formar a planta, é aumentar a emissão de flores femininas. Obviamente que se eu não podar, vai produzir. Porém, com a poda, como vocês podem ver nessa foto aqui, sem poda, de desponte no inverno e com a poda. Com a poda, a produção é maior. E essa poda, ela é constante. Todos os anos eu devo realizar, com maior ou menor intensidade. Aqui tem a informação onde eu trago os dados científicos. Sem poda, percebam que houve uma emissão de 3,5 a 3,8 flores femininas por ramo. E com desponte, é a foto que vocês viram a recém, com desponte aumenta para quase 6 flores femininas por ramo. Então é daqui que vem a informação do porquê a gente realiza a poda de inverno na Nogueira Pecã. E esse outro estudo é onde foi realizado também o desponte, a testemunha não foi despontada, então os ramos não foram podados, a planta produziu 14 quilos. Agora percebam, despontando os ramos em 5 centímetros, 1/4 ou 1/3 do seu tamanho, a planta passou a produzir 20 quilos. Ela passou de 14 quilos para 20 quilos por planta só pelo fato de ter sido realizado a poda de desponte, com diferentes intensidades, mas foi realizada a poda de desponte. Isso comprova as fotos que eu apresentei há pouco. Aqui também um outro dado. Esse é um trabalho que eu conduzi, onde as plantas, a barra vermelha indicam as plantas sem poda, e a barra amarela indicam as plantas com poda. Notem que no segundo e no terceiro ano, 2018 e 2019, as plantas com poda produziram o dobro ou o triplo das plantas sem poda de inverno. Então, só por esse fato já se comprova que a poda ela é importante. A produtividade também aumentou nesse pomar. E notem que o rendimento de amêndoa no ano de 2018 e no ano de 2019 também foi maior do que nas plantas podadas, do que nas plantas que não receberam poda. Então, além da poda ser importante para formar a planta, ela aumenta a produção, aumenta a emissão de ramilhos, obviamente, e aumenta o rendimento de amêndoa. Por isso, a poda ela é indispensável quando realizada de maneira correta. Sabendo disso, da importância da poda, o porquê realizar a poda, eu já mostrei fotos, mostrei dados científicos, trago para vocês o tipo de ramo. A poda da Nogueira Pecã é simples. Em 2 minutos a gente poda uma planta de 4 anos, por exemplo. O que a gente tem que saber são essas premissas que eu vou apresentar agora. Quais são os tipos de ramos? Saibam que puxar uma tesoura, qualquer um puxa. Agora, a diferença é podar a planta de maneira correta. Por isso que eu apresento essas informações, quais são os tipos de ramos. A figura A apresenta o ramo que é chamado de forquilha. A Nogueira Pecã tem o hábito de se formar em forquilha. Ela também produz pés de galinha, na foto B, tanto pé de galinha simples como um pé de galinha mais elaborado. Na figura C, existem os ramos chamados de varas. As varas, elas têm 80 centímetros, 1 metro, 1,50 m, 2 metros. As varas, elas são pouco produtivas ou improdutivas. Os ramos que mais produzem na Nogueira Pecã são os ramos da figura D, chamados de ramilho. O ramilho, ele tem
Ele recebe essa denominação quando ele tem de 5 centímetros de comprimento até 40 centímetros de comprimento. São os ramilhos mais produtivos. E com 60 centímetros também pode ser chamado de ramilho. Um pouco menos produtivo, mas é ramilho. Então, esses são os 3 tipos de ramos que existem na Nogueira-Pecan: forquilhas, pés de galinha, vara e os ramilhos, que são ramos produtivos. Todos esses ramos que eu apresentei para vocês, eles são portadores de gemas, ou então o que popularmente o pessoal chama de olho. Cada nó possui algumas gemas. Como vocês podem ver na figura A, indicado pela seta vermelha, ali existe uma gema. Esse é o nó. O nó ele possui 2, 3 ou 4 gemas, depende a cultivar. A letra C está indicando o entrenó, e a seta B está indicando mais um nó com gemas. Então, todos os nós da Nogueira-Pecan possuem gemas. Essas gemas, elas podem ser vegetativas, que vão produzir só ramos e folhas, ou elas podem ser produtivas, quando elas vão brotar e produzir ramos com frutos, com nozes. Então, existem nos ramos os nós, cada nó possui 2, 3 ou 4 gemas. Aqui eu trago em detalhe a gema, isso é muito importante. No nó existem as gemas, 2 ou 3, como tem na foto ali, e vocês percebem que a primeira gema, a gema apical, perdão, a gema mais sobressalente, ela é muito comprida. Essa é o que a gente chama de gema corrida. A gema corrida é o que vai formar aqueles ramos bem fechados na Nogueira-Pecan, com uma angulação menor que 45 graus. Aqui na figura A, então, existe um nó. Na figura B, típica uma gema corrida. A gema corrida acontece, ela se forma na planta por 2 motivos: ou excesso de poda ou excesso de adubação. Não é o hábito vegetativo normal da planta produzir gemas corridas. O problema dessa gema corrida, que está na figura B e C, é que ela é uma gema que vai formar um ramo que quebra com facilidade. Esse ramo ele não está ligado intimamente com o xilema. E toda vez que eu observar essas gemas nos ramos, lá no primeiro ano, segundo ano, terceiro ou até no 4º ano, eu devo eliminar essas gemas com a mão, como eu vou mostrar na sequência. Então, ali vocês percebem que a gema A, ela gerou aquele ramo ali também, A, porém, notem que a angulação dele em relação ao líder é muito fechado. Então, toda gema corrida, que é essa gema mais comprida, vai gerar um ramo que vai quebrar com facilidade. Por isso que eu faço uma técnica chamada de remoção de gemas. Lá no primeiro, no segundo, no terceiro ano, eu sempre vou eliminar a gema primária e a gema secundária. Eliminando a gema primária, que é a gema corrida, já é interessante, mas posso eliminar a gema secundária. Como eu vou fazer isso? Simplesmente passando a mão na vara e removendo as gemas. É uma prática muito comum, vou mostrar num vídeo depois, mas essa é a importância de conhecer os tipos de gemas. Sempre removo gema corrida, porque elas vão formar esse tipo de ramo, forquilhas, que vão quebrar com facilidade. Notem a terceira foto ali, a forquilha simplesmente lascou, porque ela foi originada de uma gema corrida. E quando eu elimino essa gema corrida, no inverno, lá no primeiro, segundo, terceiro ano, sempre que aparecerem esses tipos de gemas, eu elimino. E qual são o formato das copas das cultivares da Nogueira-Pecan? Nós já entendemos que a nogueira possui ramos, forquilhas, varas, pés de galinha e ramilhos. O ramo mais produtivo é o ramilho. Esses ramos, tanto a vara, a forquilha, o pé de galinha, eles são portadores de nós. Cada nó possui 3 ou 4 gemas. Algumas gemas são produtivas e outras são apenas vegetativas. E esses ramos, a união, a junção desses ramos vai formar o que nós chamamos de copa, o dossel da copa. E existem diferentes formatos de copa, como vocês podem observar aqui. Nessa primeira figura, um formato mais aberto. Notem que no eixo central, todos os ramos estão saindo do mesmo local. Então, isso indica que essa planta, lá no início, quando foi plantada, no primeiro ano, ela não sofreu desponte no momento de plantio. Então, por isso que nasceu tudo em forma de pé de galinha. Essa outra figura aqui também é interessante. Isso aqui indica que essa planta não teve o desponte da muda no momento do plantio. Plantei a muda e devo despontar a muda. Isso não foi feito. Notem como cresceu o pé de galinha, que dificulta a colheita com shaker, dificulta o manejo fitossanitário. Outro formato de planta é quando eu tenho
3 ramos saindo do mesmo local, também é um pé de galinha. Isso foi falta de manejo no início do meu pomar. Obviamente que não vai tornar o pomar improdutivo, mas vai dificultar o manejo, principalmente da colheita e dos tratamentos fitossanitários. E aqui sim é o sistema de condução que a gente busca na Nogueira Pecan. Em forma de líder central, notem que esse tronco ele é reto e todos os ramos que a gente chama de pernada, esses ramos laterais estão saindo de forma distribuída da planta, do líder central. E qual que é a altura interessante para que esses ramos se iniciem na planta? Eu não devo deixá-los muito altos, eu devo deixar aí a partir de uma altura de 1,50 m, 1,60 m, eu já devo ter as primeiras pernadas, os primeiros ramos primários. Porque a Nogueira Pecan, ela tem a zona produtiva, a maior zona produtiva, entre 1,20 m e 1,80 m. Se eu começo os primeiros ramos a 1,90 m, 2 metros, 2,5 m, eu já perdi a zona nobre de produção, porque os ramos basais são os ramos mais abertos, com uma angulação maior. Quanto mais angulado, mais aberto o ramo, mais ele vai produzir. Conhecendo, então, esse formato da copa das plantas, saibam que o formato em líder central não é natural da Nogueira Pecan. Ela só é conduzida, sim, através da poda. O natural da Nogueira Pecan é isso aqui, esse formato, esse outro formato, onde não é realizada nenhuma intervenção. Em cultivos comerciais, isso não é desejado. O que eu quero é o líder central. Dessa forma, eu apresento para vocês o sistema de condução da Nogueira Pecan. Essa aqui é uma bela foto, uma bela planta. Ela foi plantio de 2015. Percebam que ela tem o líder, lá a seta branca está indicando o líder central, e desse líder central se originam os ramos primários, ou então pernadas, e existem também os ramos secundários. Quem são os ramos secundários? Os ramilhos. Então eu tenho o líder central, do líder central saem os ramos primários, que são as pernadas, e em cima das pernadas surgem os ramos secundários, que são os ramilhos, ou também ramos terciários. Esse é o formato de planta. E percebam aqui, os primeiros ramos estão aí a uma altura de 1,50 m, 1,60 m, boa localização, a planta está bem aberta, já é uma planta podada, e um viés, essa planta é podada desde o momento do plantio. Então, por isso que ela chegou nesse formato e nessa condição de produção. Então, esse é o sistema de condução da Pecan. Notem na figura A, uma planta sem condução nenhuma, ou uma poda muito ínfima. Na Nogueira Pecan é mais prejudicial você podar pouco do que podar bastante. Então, na figura A, ela foi ou pouco podada ou mal podada, e na figura B, sim, ela foi conduzida em forma de líder central, já com um sistema de condução. E agora, quais os ramos podar, damas e cavalheiros? Eu acredito que até o momento nós já compreendemos que a Nogueira Pecan ela possui ramos, esses ramos são portadores de gemas, existem gemas produtivas e gemas apenas vegetativas. O conjunto desses ramos formam a copa da planta, e a Nogueira Pecan ela não se conduz naturalmente em líder central. Nós devemos executar a poda de formação no inverno, e existem também os ramos. Quais os ramos eu vou podar? Agora sim, tendo essa informação básica dos tipos de gemas, tipos de ramos, tipos de copa, eu vou comentar quais os ramos podar. Nesses próximos 5 ou 6 slides, quem está aprendendo a podar vai consolidar essa informação, porque a poda da Nogueira Pecan é simples. A gente sabe onde quer chegar. Aonde queremos chegar é num líder central, onde as pernadas são portadoras de ramilhos. Então, quais os ramos que eu não quero na planta? Eu parto do princípio que é mais fácil chegar numa planta, visualizar a planta e remover os ramos que não devem estar lá. Tirando esses ramos indesejados, mal localizados, os ramos que ficam são os ramos produtivos, ou que são estruturas para os ramos produtivos. Notem aqui nesse esquema, existe o líder central, e em toda a Nogueira Pecan que é podada, percebam que abaixo do líder, o círculo vermelho está indicando, sempre sai um ramo no pezinho do líder. É a figura A, aqui na foto, a letra A indica o líder central, e o B indica um ramo que saiu no pé do líder. Toda vez que eu identifico isso na planta, não interessa a idade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 anos, eu sempre vou remover esse ramo que nasceu imediatamente abaixo do líder. Esse é o primeiro ramo que eu vou remover. O segundo ramo que eu vou remover no líder,
além dessa situação aqui de germinar, de nascer apenas um ramo, podem nascer 3 ramos embaixo do líder. Notem ali, o ramo A é o líder, o ramo B não é desejável, nem o ramo C. Como que eu vou podar essa planta? Obviamente, no líder, eu vou remover o ramo B e C. Damas e cavalheiros, eu peço atenção. De cada gema, de cada nó, só deve sair um ramo. Nessa situação, daquele nó estão saindo 3 ramos. Eu devo eliminar 2. Nessa situação, no líder central, eu vou eliminar os ramos B e C e deixar o líder central. Aqui é uma foto também no líder central. Notem que a figura, o ramo A é o líder. E aqui existe a regra dos 20 centímetros. Identificado qual é o ramo chamado de líder, abaixo do líder, eu devo deixar 20 centímetros sem nenhum ramo, sem competição. Quais são esses ramos que estão competindo com o líder? É o ramo B, o ramo C e o ramo D. Então, eles devem ser eliminados em qualquer idade. No ano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Identificado o líder, eu elimino 20 centímetros abaixo do líder, 20 centímetros, não pode ter competição. Então, na primeira foto é antes da poda e na segunda foto é após a poda. Isso é muito importante. O líder, ele deve ser destacado, não deve ter a competição. Outro ramo que eu devo eliminar na copa, na Nogueira Pecan, são os ramos que a gente chama de duplo. Eu dei uma informação há pouco muito preciosa, que de cada nó deve ser originar apenas um ramo. Nessa figura aqui, na figura A, percebam que daquele nó estão saindo 2 ramos. O ramo que eu identifiquei como A1 e o ramo A2. Pensando que esses são ramos secundários, agora não estou mais falando do líder central. Notem ali na figura B que eu estou falando das pernadas, os ramos secundários. A seta vermelha está indicando na figura B o que está mostrado na figura A. Eu devo sempre eliminar nessa situação o ramo que está fechando a copa, que está deixando a copa mais fechada, e manter o ramo que está mais aberto. Dessa forma, eu devo eliminar o ramo que eu identifiquei como A1 e deixar o ramo A2, porque ele é o que vai abrir mais a copa. E isso, damas e cavalheiros, é realizado no ano 2, 3, 4, 8, 10. Eu sempre vou executar isso. Se eu tenho 2 ramos, eu vou eliminar o ramo que está para dentro da copa, o A1, e vou deixar o A2, porque de cada nó deve se originar apenas um ramo. E se fosse uma forquilha, eu eliminaria o que está para dentro da copa e deixaria o outro. Se fosse um pé de galinha, eu eliminaria os ramos que estão para dentro da copa e deixaria o que está para fora da copa. Sempre vou eliminá-los, sempre. Aqui, então, são os ramos que eu havia comentado no Nogueira Pecan. Na situação A, como eu podo uma forquilha? Não interessa aonde ela está na planta, eu sempre vou eliminar um dos ramos. Não se permite forquilha em planta. Na figura B, como eu podo um pé de galinha, eu elimino os 2 ramos e deixo o ramo que está mais aberto. Na figura B também eu elimino os ramos mais abertos. E agora, como que eu podo uma vara? Recapitulando o que é uma vara, são os ramos maiores do que 60 centímetros. Aqueles que têm 80, 1 metro, 1,20 m. As varas, elas devem ser podadas em pelo menos 1/3 do seu tamanho. Acompanhem comigo na figura C, como eu vou podar ela. 1/3. Quando é feito isso, no inverno, no mês de julho ou agosto, todos os anos, no ano 2, 3, 4, 5, 6, e os ramilhos, a figura D, eu não podo eles. Ramos que têm de 5 a 40 centímetros são ramilhos. Eles estão prontos para produzir. Eu não preciso realizar o desponte. Então, essa é a forma como eu podo os ramos. Sabendo desses princípios que eu mostrei nesses 5 slides, eu consigo podar qualquer planta de qualquer idade, de 2, 3, 5, 10 anos. A poda ela é muito simples na Nogueira Pecan, desde que a gente saiba o que podar. Essa foto aqui ela é muito peculiar e interessante. A primeira foto está mostrando uma vara. Ali, a seta vermelha está mostrando aonde a gente deve despontar o ramo. Notem que é uma vara. Essa vara deve ser despontada em 1/3 do seu tamanho. E depois que eu realizo o desponte dessa vara, o que acontece com ela? Como que ela vai reagir? Ela vai reagir dessa forma. Eu quebrei a dominância apical, cortei a ponta do ramo 1/3. Notem que as gemas basais elas vão começar a brotar. E percebam que a seta vermelha está indicando
que essa vara que era improdutiva passou a ser produtiva. Por quê? Porque brotaram ramilhos com 5, 10, 15, 20 centímetros. Então esse é o objetivo do desponte das varas, aumentar a emissão de ramilhos nela. Se eu não podasse essas varas, eu sei que alguns não despontam a Nogueira-Teca, o que vai acontecer? Ela vai produzir? Vai, só que ela vai produzir só lá na ponta. E eu vou ter esse segmento de ramo aí de 1 metro, 1,5 metro, produzindo aqui só na ponta. No próximo ano, só na ponta. Então, eu vou ter uma zona cega na planta muito alta. Aqui é como vocês vão conduzir a planta. Ela vai ter esse perfil. Peço para vocês levar como lição de casa, avaliar essa foto e pensar lá no verão se as plantas de vocês estavam com esses formatos. No ano 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o que eu espero de uma planta bem conduzida. Em líder central, já com ramos, tá bem? E como que eu vou fazer a poda no primeiro ano? Nós já sabemos, então, quais os ramos eliminar, forquilhas, pés de galinha, as varas eu devo despontar em 1/3, devo deixar o líder sem competição, 20 centímetros abaixo dele. No primeiro ano, Jonas, estou plantando meu pomar agora, dia 4 de agosto, eu devo ou não podar a minha muda de pecan? Deve podar. Mesmo que o viveiro não manda a podada dela para vocês, e não tem problema. O objetivo do viveiro é só vender a muda para vocês. Vocês têm que tomar a decisão técnica de podar ou não. Como que eu vou podar essa muda? Olha que bela foto. Então, eu plantei uma muda ou de raiz nua ou de raiz coberta, não interessa. Eu vou sempre podar essa muda em pelo menos 50% do enxerto. Então, a muda tem lá, essa aqui é uma muda de raiz nua. A exemplo, na figura B, na figura A ela está plantada, na figura B onde eu vou podar, em relação ao enxerto eu devo podar ela em 50%. Notem na figura C, a seta vermelha está indicando onde ela foi podada. E ali é como ela se comportou já no primeiro ano. Por que eu devo podar a muda de raiz nua em 50% do tamanho do enxerto? Porque eu preciso adequar, damas e cavalheiros, o sistema radicular com a parte aérea. Lá no viveiro, essa muda tinha 1,5 metro de profundidade de raiz. Só que pelo arranquio, ela ficou só com 60 centímetros, 70 de raiz, e eu não posso deixar uma copa de 1,5 metro, 2 metros. Vai ter muita folha depois em setembro para pouca raiz. Então, esse é o objetivo da poda já no momento do plantio, tanto de muda de raiz nua como de raiz coberta. Podar pelo menos 50% do tamanho do enxerto. Então, aqui eu trago em detalhes a poda que eu mostrei. Isso pode ser feito agora, no momento do plantio, imediatamente após. Aqui outra foto onde eu vou podar na figura B, a seta vermelha está indicando como eu devo podar, e a B mostra como ela foi podada. Isso deve ser feito já no momento do plantio, tanto em mudas de raiz nua, como em mudas de raiz coberta. Aqui eu vou mostrar, então, um pequeno vídeo de como eu vou podar uma muda de raiz nua. Por ela ser maior, né, eu consigo visualizar no vídeo. Então, ela foi plantada e pronto, ela foi despontada em 40%, 50% do tamanho dela, para adequar a parte aérea com a parte radicular. Não adianta eu ter 1,5 metro de muda para cima e ter só 60 centímetros de raiz. Tá? E essa poda, ela é feita, sabiam que essa informação, essa tecnologia, ou enfim, esse manejo, ele tem mais de 60 anos nos Estados Unidos e no México, e ela deve ser implantada aqui no Brasil. Já há alguns anos vem sendo conduzido isso, mas ainda existe uma resistência. Eu vou reforçar o vídeo aqui. Então, identificada a muda, vou podar 40%, 50%, depois pronto. Está podada a muda no primeiro ano, logo depois do plantio. Se eu tenho uma muda de raiz coberta, o enxerto ele pode ser menor, notem essa foto aqui, particularmente é difícil levar uma muda dessas a campo, mas tudo bem. Como eu devo podar ela? Notem ali o enxerto, e a seta vermelha está indicando aonde eu devo podar ela. Pelo menos 80%, porque ela é uma muda com pequeno enxerto e muito fina. O que manda na Nogueira-Tecan em crescimento e produção é bitola. Quanto maior o diâmetro, mais vai produzir, mais vai crescer. E por que eu devo despontar essa muda? Vocês percebem que no ápice dela tem umas 10 gemas ali, 10, 12 gemas, já vai formar um pé de galinha quando brotar. Então esse é o motivo. Assim que eu podo muda de raiz nua ou muda de raiz coberta já no momento do plantio. No segundo ano, como eu vou podar também a muda em 50% do crescimento dela. Notem ali na foto de baixo que eu posso deixar ramos na parte lateral. Esses ramos, eles ficam na planta desde que eles não tenham mais do que 1 polegada de diâmetro. Isso significa que ramos maiores do que 2,5 cm devem ser removidos, ou na poda verde, ou na poda de inverno. Eu jamais deixo ramos que têm mais de 1 polegada de diâmetro nas plantas de 1, 2, 3 anos,
tá bem? A poda no terceiro ano, como que eu vou fazer a poda no terceiro ano? Eu identifico o líder, tiro todos aqueles ramos que estão próximo do líder, os 20 centímetros, e todas as varas eu vou podá-las em 1/3. E, eventualmente, se tem algum ramo que tem mais de 1 polegada de diâmetro, entre 20, 30, 40 centímetros de altura do solo, eu elimino também. No quarto ano é a mesma coisa, eu vou identificar os ramos, o líder central, notem a figura do meio, identifico o líder central, elimino se tem algum ramo logo abaixo do líder, lembra que abaixo do líder, 20 centímetros, não pode ter nenhum ramo. Feito isso, eu elimino eventualmente alguma brotação do cavalo e vão ficar as varas. Essas varas eu devo, novamente, despontar em 1/3 do tamanho dela. Se tem forquilhas, eu elimino, sempre podo o ramo da forquilha que está para dentro da copa e deixo o para fora. Se tem um pé de galinha, eu corto os dois e deixo o ramo para fora. A poda no quinto ano é da mesma forma, eu sempre identifico o líder, podo o líder em 50%, deixo ele sem competição. No sexto ano, olha, eu espero que a planta de vocês esteja muito próximo disso, isso me deixaria contente, é uma planta que já se inicia a produção. E agora eu vou mostrar um pequeno vídeo. Essa poda que eu fiz aqui no vídeo, ela pode ser feita no quinto, sexto, sétimo ano. A única coisa que muda é o tamanho da planta. Eu vou comentar o que está sendo feito aqui, é o passo a passo que a gente viu. Vou eliminar os ramos que estão muito baixos, notem ali que está sendo eliminado, que são esses ramos abaixo de 1,50 m, eles devem ser eliminados. Os primeiros ramos da planta, eles devem surgir entre 1,50 m e 1,60 m, mostrado ali. Agora, eu estou identificando o líder central, vou eliminar todos os ramos que estão 20 centímetros abaixo do líder. O líder, ele deve ficar sem competição. Esses ramos estão muito fechados no líder, eliminei, angulação menor do que 45 graus. Despontei o líder em 50% do tamanho. E agora o que eu vou fazer é eliminar as forquilhas. Eu estou eliminando os ramos, as forquilhas, sempre o ramo que está para dentro da copa. Notem que a planta ela vai ficar aberta. Ali fica bem visível, ó, eliminei a forquilha e o ramo que estava para dentro. Novamente uma forquilha, e isso é feito no ano 2, 3, 5, mais uma forquilha. Pés de galinha, se são 3 ramos, eu elimino 1. Olha que interessante, mais uma forquilha. Esse é o hábito da pecan, crescer em forma de forquilha. E agora eu vou passar para o próximo passo, que é podar as varas em 1/3 do tamanho. Notem, podei 1/3 dela. A última gema deve ficar para fora da copa, para que ela continue crescendo de forma aberta. Todas as varas estão sendo despontadas, as varas maiores, né? Essas ali têm 1,5 m, última gema para fora. Percebam que ela está voltando ao sistema de condução em líder central. É uma bela planta. Essa planta foi implantada em 2017. E agora eu vou passar para a próxima etapa. Com uma tesoura de poda eu vou despontar algumas varas menores, também tirando 1/3 delas, porém com equipamento mais adequado. No momento, damas e cavalheiros, que eu estou realizando esse desponte ali, o que vai acontecer agora em setembro, ela não vai brotar só na ponta, ela vai brotar todo o segmento dela. Então, de cada vara vão surgir 5, 6, 7 ramilhos, cada um com 3, 4 nozes. Executada a poda da pecan. O que foi feito? Eu eliminei forquilhas, pés de galinha, despontei as varas em 1/3 do tamanho delas, despontei o líder em 50% e deixei o líder sem nenhuma competição imediatamente abaixo dele. Simples assim. Depois vocês podem rever os slides. Agora essa outra planta, olha que bela planta, também implantada em 2016. Eu estou eliminando os ramos muito baixos. Isso é feito em qualquer idade. Agora eu vou deixar o líder sem competição. 20 centímetros abaixo do líder não pode ter competição de ramo algum. E agora eu vou passar para a poda. Eliminei mais um ramo que estava abaixo do líder. Agora eliminando forquilhas. Notem que simplesmente eu vou cortar a forquilha. A forquilha ela não pode ficar na planta. E agora eu estou podando as varas em 1/3 ou metade delas, deixando o último ramo, o último ramilho para fora, para que ela volte a ter o sistema de líder central com as pernadas abertas. Notem e percebem que vocês estão percebendo que essas varas elas já estão cobertas de ramilhos, porque essa planta foi realizada a poda verde.
Vocês podem acessar no canal do IBPCAM, ou então no meu canal no YouTube, Escola da PECAM, onde tem a palestra sobre poda verde. E agora eu estou podando o líder, eliminando todos os ramos abaixo do líder. 20 centímetros não pode. Despontei o líder em 50% e deixei 20 centímetros sem competição líder. E a próxima etapa é podar ainda alguma vara, um terço dela. Qual o objetivo, o reforço desse desponte das varas? É fazer com que brote 5, 6, 7 gemas. Lembra das primeiras fotos que eu mostrei, com desponte sem? Estou aumentando a produção. Essa é uma planta que vai ter uma excelente produção. Já tem a produção aparente, que são os ramilhos que eu estou vendo, e existe a produção que vai acontecer agora em setembro, que nas varas vão surgir ramilhos. E o que eu fiz nessa planta, apesar do tamanho dela, simplesmente eliminei forquilhas, pés de galinha, deixei o líder sem competição e também despontei as varas. Perfeito. Essa é uma planta bem conduzida, já nos anos iniciais, podada a Nogueira PECAM. Agora eu vou passar alguns exemplos de plantas jovens. Eu sei que quando eu vejo esse tipo de planta, saibam, esse pomar aqui é um pomar em Minas do Leão, ele foi conduzido desde o início, bem podado. É fácil conduzir uma planta assim, mas quando eu vejo exemplos de plantas jovens que não foram podados, né, desde o início, eu tenho um pouco de dificuldade de podar. Eu acredito que é muito interessante como que eu vou podar essa foto. Agora eu trago exemplos reais. A figura A é uma planta aí de 1 ano, ela foi plantada, cresceu pouco. Como que eu vou podar ela? 50%. Na figura A antes da poda e figura B depois. Não adianta, damas e cavalheiros, deixar esse excesso de ramos aqui. Eu tenho que podar. Lembram que a poda, ela estimula o vigor. Então, essa planta, no primeiro ano, ela tem que crescer próximo a 1 metro. Não cresceu porque a muda era muito fina. Infelizmente, na poda, tem que aumentar o desponte. Antes da poda, depois da poda, também porque uma muda aí ficou 1 ano no campo, cresceu pouco, eu devo podá-la em 50%. Aqui na figura A é antes da poda, uma muda de raiz nua, cresceu bem, só que eu vou eliminar os ramos muito baixos, ramo com 50 centímetros, 60, eu vou eliminar e podar o líder em 50%. Aqui, uma planta aí que tem 1,5 metro antes da poda, na figura A, ela cresceu bem no primeiro ano, porém no segundo ano eu vou podá-la em 50%, porque a poda aumenta o calibre da planta. Aqui é típico esse hábito na Nogueira PECAM, eu acredito que alguns devam ter isso no seu pomar, no segundo, terceiro ano, se tem forquilha, elimina um dos ramos e desponta o líder em 50%. Aqui outra situação, na figura A, antes da poda, depois da poda, elimina um dos ramos. Nunca um ramo pode ficar sozinho como ele está aqui. Ele sempre deve ter um outro ramo para compensar o desenvolvimento. Então, como só tem um ramo, eu elimino ele e desponto o líder em 50%. Não interessa a idade. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esse aqui é um pezão de galinha, uma muda aí que cresceu com pé de galinha, não foi despontado no início. Como que eu vou fazer? Sempre trabalho pé de galinha, elimino os 3 ramos e desponto o líder em 50%. Olha ali, antes da poda, a seta vermelha mostra onde eu vou podar, e a figura B, ela podada. Esse é outro tipo de planta, não deixo ramos abaixo de 60 centímetros nos primeiros 3, 4 anos, ou então, quando ele atinge 1 polegada de bitola, ele deve ser eliminado. Aqui antes da poda e depois da poda. Essa é uma planta um pouco maior, já tem 3 anos, eu vou eliminar os ramos muito baixos, com 80, 90 centímetros, vou eliminar forquilhas, despontar as varas em 1/3 e o líder em 50%. Está podada a minha planta. Essa aqui é uma planta já de 5 anos, na figura A antes da poda e na figura B depois da poda. O que foi feito aqui? Simplesmente o passo inicial que eu comentei. Tiramos todos os ramos muito baixos, abaixo de 1,50 m. Depois disso, eliminamos as forquilhas, eliminamos os pés de galinha, cortando sempre dos pés de galinha, corta todos e deixa o mais aberto. Despontamos o líder em 50% e as varas foram podadas em 1/3. Segue o mesmo esquema. Antes da poda, depois da poda, a planta tem que ter esse formato. Se a planta de vocês não tem esse formato aparente, depois da poda, é porque algum manejo não está bem adequado ao sistema de condução. Antes da poda, depois da poda, essa é uma planta com 6 anos que já produziu em torno de meio quilo. Antes da poda e depois da poda, notem que se repete. Eu sempre vou eliminar forquilhas, pés de galinha, despontar o líder em 50% e as varas em 1/3. E os ramilhos eu não podo, eles estão prontos para produzir. Antes da poda e depois da poda.
Olha que foto magnífica. Na figura A, ela já tem bastante ramilhos, foi feito poda verde, porém, na figura B, ela ficou melhor. Aí sim, tem interceptação, e notem que não houve nenhum demérito no crescimento da planta, porque eu só eliminei forquilhas, da forquilha eu eliminei um dos galhos, no pé de galinha, dos 3, eu eliminei só 2, ficou 1, os ramilhos eu não mexi, e eu deixei o líder destacado. Antes da poda e depois da poda. Jonas, se eu não tivesse podado essa planta, o que aconteceria? Não quero podar, eu não acredito que a poda seja interessante na pecan. Ela é muito agressiva, como você está mostrando. Bom, o que aconteceria? A planta brotaria só que onde eu estou com a seta do mouse. Só nas pontas, as últimas 3, 4 gemas iriam brotar, e aqui ia virar um pezão de galinha, 3, 4 ramos. E toda essa vara aqui de 1,5 m não teria ramilhos, vocês não teriam produção. Teriam produção, obviamente, na ponta, mas ficaria 1,5 m sem nenhum ramilho. E aí a planta vai produzir só na periferia da copa. Antes da poda, depois da poda. Antes da poda, também de inverno. Essa poda, ela é feita... esse aqui é o vídeo que eu mostrei para vocês. Notem que bela planta. Então, a poda é feita do primeiro ano até o ano 20, 30, 50. Obviamente, com diferente intensidade, mas o esquema de poda é o mesmo. A mesma regra que eu comentei há pouco. E quando que eu vou podar essas plantas? Eu começo lá no início de julho, no inverno mesmo, junho é muito cedo para podar. No final de junho, tudo bem. E posso podar enquanto a nogueira não brotar. Em linhas gerais, aqui no Rio Grande do Sul, ela começa a brotar no dia 15 de setembro, um pouquinho mais para frente, por exemplo, em Encruzilhada, que é mais frio, lá pelo dia 20, mas até o dia 15, 12, 15 de setembro eu posso executar a poda. E a poda em plantas adultas, olha que magnífico. Essa aqui é um pomar de 150 hectares, aqui são plantas bem conduzidas, antes da poda, depois da poda. Notem que aqui o produtor fez o mesmo esquema que eu comentei nos vídeos e fiz até agora. Ele eliminou forquilhas, deixou sempre o ramo aberto, deixou o líder bem saliente, notem na figura B que o líder está sem competição, e depois disso ele passou para o desponte das varas. As varas foram despontadas em 1/3 e os ramilhos não foram despontados. Pronto, eu podei a minha nogueira. Antes da poda e depois da poda, isso aqui já são plantas. Essa aqui é uma planta que tem os seus 9 anos, é uma planta maior, tem que usar motopoda, mas apesar de mudar a idade da planta e a ferramenta, obviamente, a técnica continua a mesma. Eu devo abrir a copa, ter o líder central, as pernadas saindo da planta e despontar o líder. Esse aqui é um pomar em Santa Cruz do Sul, a planta aí com 8 anos, antes da poda e depois. Jonas, eu perdi produção nessa planta? Sim, um pouco sim, obviamente, eu tirei alguns ramos, porém, eu vou continuar a produção durante 10, 12, 15 anos. E se eu não podar, a planta vai produzir só aqui na ponta, e ela não vai produzir internamente. Então, aqui antes da poda, depois da poda, uma planta de 8 anos, que já produziu, vai continuar produzindo, perfeito. Eu fiz alguma poda drástica aqui? Não, eu eliminei forquilhas, pés de galinha, despontei o líder em 50% e as varas em 1/3. Essa aqui já é uma planta de 10 anos, olha só como ela estava antes da poda e depois. Antes da poda, também uma planta de 10 anos, terrível antes da poda, figura A. É uma planta que só produz na periferia da planta, lá na copa, e notem como ela ficou depois da poda. Nessa situação, existe sim um decréscimo na produção, porque são plantas que nunca foram podadas. Preste atenção, até aqui haviam plantas podadas. Essa planta aqui, ela nunca foi podada. Ou foi tão pouco podada que não fez efeito. Por isso que na figura A ela está com bastante ramos e na figura B com pouco. Essa planta ela vai levar 2 anos para voltar a produzir o que deveria pela idade. Mas isso é um ponto drástico, não é assim que se poda no Grapecan. Aqui foi drástico que não foi executada a poda antes. O normal é acontecer essa situação, tá bem? Aqui foi porque o produtor, infelizmente, não sabia que deveria ser podado, ele recebeu a orientação errada. Antes da poda e depois da poda, essa também é uma poda drástica, porque essa planta ali tem 10 anos, nunca foi podada, então foi uma intervenção um pouco maior. Em 2 anos ela está produzindo. O que vai acontecer agora, nessas pernadas, vai aumentar a emissão de ramilhas e a planta volta a produzir. E essa aqui é uma planta de 12 anos, antes da poda e depois da poda, 11 ou 12 anos, não me recordo bem. É uma planta que também foi um pouco mais podada, porque ela estava muito alta, já com 15 metros de altura, inviável, dificulta a colheita, dificulta o tratamento sanitário. Ela foi um pouco mais podada para facilitar o manejo. Vai ter decréscimo na produção, um pouco no primeiro ano. Segundo, terceiro ano, ela volta a produzir muito mais do que ela produziria sem a poda, porque a poda aumenta a emissão de ramilhas. Se eu não podar a planta, ela não entende que tem que
emitir ramilhos. Então a produção vai ser menor, ela só vai produzir nas pontas. E aqui, damas e cavalheiros, os equipamentos para poda. De maneira muito simples, ali na figura A, podão, são tesoura para 2 mãos, serrote, tesoura de poda, na figura D são podões aéreos, ou motopodas, como tem aqui na foto. Aqui são podões aéreos, então depende da idade do meu pomar, eu vou adequando as ferramentas. Notem aí uma planta já com seus 5, 6 anos, executando a poda pela altura, né? E aqui é a poda com motopoda. Esse pomar também não vinha sendo podado, então vai ter que ter uma intervenção maior. Mas, em linhas gerais, damas e cavalheiros, a poda de inverno da Nogueira Pecã, ela se resume à poda de formação, do ano 1 ao ano 4 ou 5, que se confunde com a poda de frutificação, que começa no ano 5 ou 6. Como que eu vou realizar a poda na nogueira? Se a planta muda hoje, dia 4 de agosto, já poda em 50% o tamanho do enxerto. No ano 2, 3, 4, eu sempre vou eliminar os ramos baixos, 80 centímetros ou menos. No ano 5, eu já posso deixar os primeiros ramos a 1,5 m. Feito isso, como eu vou trabalhar na copa? Eu vou deixar o líder sem competição, tirar os ramos que estão competindo com o líder. Esse líder vai ser despontado em 50%. Elimino todas as forquilhas, sempre o ramo que está para dentro da copa e deixo o ramo para fora. Nos pés de galinha, elimino os ramos de dentro, deixo os ramos para fora da copa. E assim eu executo a poda. Não importa a idade. 1, 2, 3, 5, esse é o manejo. É aquilo que o rapaz está fazendo com a motopoda. A única diferença é que o equipamento é maior. Dessa forma, eu apresentei para vocês a importância da poda, como eu devo realizar ano a ano. Vocês podem depois visualizar os slides, os vídeos, e essa é a forma que se poda na Nogueira Pecã em todos os cultivos comerciais do mundo. Estados Unidos, México, obviamente que nos Estados Unidos e México se faz poda mecanizada também, alguns pomares no Brasil já fazem, mas a poda de formação da pecã, ela é realizada com tesoura e podão, até o 4º e 5º ano. Depois eu posso mecanizar a poda ou continuar com a poda manual, como está na foto. Eu agradeço a atenção de vocês, convido para acompanhar o Pecancast, podcast semanal da cultura da Nogueira Pecã, e as outras mídias sociais. Eu agradeço a atenção e eu abro para a parte da Michelle agora. Muito obrigado. Muito obrigada, Jonas. Foi de grande... Oi, Michelle. Foi excelente sua apresentação. Temos várias perguntas aqui, porém acredito que algumas já foram respondidas ou parcialmente respondidas. Mas eu vou, de qualquer maneira, eu vou passar todas aqui, e aí eu vou deixar o teu critério aqui para responder ou fazer alguma complementação, tá? Em primeiro lugar, o seu Luiz pergunta sobre equipamentos, quais seriam os ideais. Você já comentou alguns modelos ali, os mais básicos, mais usados, e ele pergunta também onde poderia comprar o equipamento. Você pode dar alguma dica da região? Sim. Aqui? Hoje vocês estão vendo nessa foto da capa ali, essas tesouras são podões aéreos, eles são vendidos, por exemplo, pela Limate, que é uma empresa nacional, e também pela uma empresa chamada Boltin, que vende pela internet. Então, esses podões aéreos maiores, vocês podem comprar nessas duas empresas aqui no Brasil. A Tramontina também comercializa pela internet ou em lojas físicas, né? Então, esses são os equipamentos básicos. Existem algumas lojas na região, aqui também tem os equipamentos mais básicos, né? Sim. As agropecuárias, equipamentos mais simples, alguma coisa mais sofisticada aí, provavelmente teria que trazer de fora, né? Concordas? Depois, quanto à questão da poda em plantas adultas, com mais de 10 anos, você também já deu umas dicas aqui. Não sei se gostaria de complementar alguma coisa, o seu Pauleto perguntou sobre árvores que nunca foram podadas. Qual seria, assim, as premissas? Qual seria o cuidado principal? Pode dar um reforço? Posso sim. Inclusive, eu quis deixar essa foto aqui. Nesse slide aqui, vocês podem ver que é uma planta que nunca foi podada, senhor. Ela tem 10 anos, ela nunca recebeu poda, simplesmente plantada. Ela tem que ser uma poda mais drástica. Por quê? Porque a produção, vocês podem ver que a casquinha das nozes aqui, ó, ela na figura A, está só na periferia da planta. Aqui internamente já não tem produção. Então, como que eu vou executar essa poda? Com motopoda, eu vou definir o líder central,
eliminar os ramos que estão muito fechados, notem aqui em relação ao líder, né? E elimino todas as forquilhas. Sempre que tem forquilha, elimino o ramo de dentro e deixo o ramo de fora. Por isso que na figura A ela está fechada e na figura B mais aberta. Eu simplesmente, olha na figura B aqui, eu fui eliminando as forquilhas. Sempre os ramos que estavam para dentro eu fui eliminando. Obviamente que nessa intensidade essa planta vai produzir esse ano 1 quilo ou 2, mas depois ela volta a produzir a produção adequada para a idade, 20 a 30 quilos. Tá ótimo. O Felipe pergunta quanto à aplicação de algum produto no ramo após a poda. O seu Luiz também, na verdade, está fazendo a mesma pergunta também, se pode usar a tinta à base de água. Isso seria para podas um pouco mais, ramos maiores, né? Então, qual é a sua recomendação? Muito obrigado. Ótima pergunta dos participantes. Sim, se eu tenho um pomar com menos indivíduos, 100, 200, 300 plantas, é interessante fazer essa pintura dos locais de realização do corte maiores do que 2 centímetros. Os cortes muito pequenos não são necessários, mas posso utilizar tinta acrílica, posso utilizar pasta bordaleza, inclusive é o tema do Pecancast dessa semana, pasta bordaleza. Mas em linhas gerais, quando eu tenho muitos indivíduos para hectare, 500, 600, 700, a gente não faz essa pintura do local da poda. O que se faz para otimizar a operação ou é aplicar a cauda bordaleza ou então a cauda sufocáustica, que é o tratamento do inverno. Dessa forma, eu consigo ter a mesma função que uma tinta acrílica vai ter, por exemplo. O Daniel pergunta se você tem alguma informação de pomares ao redor do mundo, em qualquer lugar, pomares bem nutridos, bem podados, com em torno de 15 anos de idade. Qual seria a produção dessa planta ou desse hectare? Sim, essa pergunta é bastante interessante e bastante delicada de responder. Porque veja só, se eu estou cultivando meu pomar lá no México, na região de Sonora, onde chove 400 milímetros por ano, e eu posso usar 300 plantas por hectare, você tem uma produtividade aí em torno de 3,5 toneladas, 4 toneladas. Que não chove, não tem problema com doença, toda a nutrição é feita via fertirrigação. Agora, se eu tenho esse mesmo pomar plantado no Brasil, onde chove 1.600, 1.500 milímetros por ano, eu tenho menos indivíduos, eu tenho 100, 120, 130 indivíduos. Então, eu vou colher algo em torno de 2 toneladas, 2,5 toneladas. Então, isso depende muito da região do mundo onde eu estou e a forma como eu vou conduzir esse pomar. Mas, em linhas gerais, seria essa a minha resposta. Tá ótimo. O Laércio havia perguntado aqui sobre até quando se pode fazer a poda de inverno, se até 7 de setembro, mas você já comentou que depende da região, tem que observar a planta, se ela está em brotação já ou não. Não sei se quer complementar. E também pergunta sobre a lua. Existe uma lua adequada para poda? Tomara que não, porque eu estou podando desde o dia 1º de julho. Né? Mas, então, a época da poda, a gente chama de poda de inverno. Então, eu devo começar no inverno. Existem pessoas que já estavam podando lá no dia 5, 6 de junho. Tudo bem, é um pouco cedo. Mas, em linhas gerais, no mês de julho e agosto. Até quando eu estendo, enquanto a nogueira pecan não brotar, eu posso executar a poda. Então, enquanto ela não está em brotação, eu posso executar. Isso normalmente vai até o dia 12, 15 de setembro. Depois disso, inclusive nas regiões mais frias, ela já começa a inchar gemas e brotar. Não tenho nada a declarar. Tá ótimo. Quanto aos ramilhos, tem uma pergunta aqui do seu João, se a posição dos ramilhos interfere de uma possível retirada ou não, na vertical, mal posicionado. Muito boa pergunta, bem interessante, atencioso ele. Sim, o ramilho, eu não elimino ele, eu nunca vou eliminar ele, porque ele ele é um ramo pequeno e o ramilho tem um período de produção, ele só vai produzir por 2 ou 3 anos. Depois disso ele seca e tem que iniciar de novo a poda. Então, se o ramilho está para dentro da copa, se ele está um pouco para baixo, eu não elimino o ramilho, não elimino ele porque ele é um ramo produtivo. Salvo se eu fizer um corte de maior bitola, como ali na foto, aqui onde fiz essa incisão, esse corte aí de 5 centímetros, aqui vai ter vão brotar 15, 20 ramilhos.
Nessa situação, sim. Mas, em linhas gerais, eu não elimino o ramilho porque ele é um ramo produtivo. O seu Luiz pergunta, ao completar um ano, seria interessante eliminar os ramos laterais sem ângulo adequado? Muito bom, seu Luiz, sim. Completou um ano, se os ramos estão com uma angulação muito fechada, menor que 45 graus, eu elimino. Se eles estão abaixo de 60 centímetros, é outro fator que o faz eliminar. E se no final do primeiro ano ele tem mais que 1 polegada, que são 2,5 centímetros de diâmetro, é o fato decisivo que se faz eliminar esse ramo. Tá bem. Nós temos uma pergunta aqui do André, ela sai um pouquinho do foco da palestra, então eu deixo a seu critério responder. Ele pergunta sobre as cultivares, se tem alguma que você tem conhecimento, assim, que deveria ser eliminada do pomar por ter tido algum engano na hora da entrega, da compra, se tem alguma variedade que você não recomenda, em resumo? Sim, é uma pergunta delicada, mas ela é uma resposta muito simples. Sim, existem cultivares que, infelizmente, elas têm os ramos, a densidade da madeira é menor. E essa planta, ela tem uma tendência de quebrar com mais facilidade. Então, se eu estou numa região ventosa, ou mesmo numa região que não é tão ventosa, então existem algumas cultivares, eu teria cuidado, por exemplo, com a melhorada. Ela é uma fruta boa, a nossa pecan é boa, porém ela é uma planta que ela quebra com mais facilidade. Existe também uma cultivar, que é a Marran Stewart, que é vendida como Jackson, mas é Marran Stewart, ela também quebra muito a planta. Ramos, pernadas, plantas de 8, 10 anos, a gente vê quebrar no meio. Então tem que ter cuidado. E Chicassal, Cape Fear, também quebram bastante ramos. Então essas 4 cultivares eu teria bastante cuidado em implantar no meu pomar. Tá, ok. O seu Felipe perguntava aqui se os slides serão disponibilizados. Eu acredito que os slides não, mas a gravação como um todo, sim, né, Jonas? Os slides não. Podemos disponibilizar, porque eu acho que a informação ela pode circular aí, se você permitir, a gente disponibiliza. Tá, tá bem, muito obrigada. O seu Jodimar tinha entrado antes, tinha levantado a mão para uma pergunta. Jodimar, gostaria de fazer alguma colocação agora? O Jodimar está aí? Ele saiu. Ah, bom, tá bem. Aqui temos uma pergunta da região de Santa Maria. Seu Pauleto pergunta se teria alguém para indicar na região de Santa Maria para fazer uma análise de poda. Você poderia indicar alguém além do Jonas? Temos colegas também na região, né? Tem colegas na região. Uhum. Poderia indicar mais alguém ou a gente manda para ele depois? Que eu não pedi autorização dos colegas para citar nomes, mas sim, tem. A gente poderia... quiserem... Tá, a gente poderia depois com a Michelle, então, dar uma resposta para o seu Pauleto da relação dos sócios, né? Os técnicos sócios, isso. Então. Tá bem. Temos aqui... Jonas, nas podas das nogueiras menores com idade de 1 ano ou mudas pequenas de saquinho, é ideal retirar as gemas e deixar apenas uma? Sim, é ideal retirar a gema e deixar apenas uma, e só para lembrar, eu vou voltar na foto, ela deve ser despontada, né? Vou voltar rapidinho aqui porque fica didático. Esse aqui é o exemplo, uma muda de raiz coberta, então eu vou cortar ela em pelo menos 50%, como eu já cortei 50% ou mais, mas o ideal seria deixar pelo menos 2 gemas. Se porventura as 2 brotam, pode ser que o vento quebre uma, ainda tem uma reserva, né? Então, eu deixo 2 gemas para que forme 2 líderes no início, e na primeira poda verde, em novembro, eu elimino. Tá, ok. Sobre o tratamento de inverno, então, seria importante fazer o tratamento após a poda? Sim, muito importante. É indispensável em cultivos comerciais e domésticos de Nogueira Pecan realizar a aplicação da cauda sulfocáustica a 4 graus Balmé. No primeiro ano, não é essencial, mas a partir do 3º, 4º ano, é um manejo anual que deve ser feito no pomar, cauda sulfocáustica.
Sobre condução de pomar, Leonir pergunta, teve uma condução equivocada, e após os 5 anos, os primeiros galhos estão a 2 metros do solo. Tem uma maneira de se reconduzir essas plantas, para baixar um pouquinho esses galhos? Tem. Se a planta ela não está produzindo de maneira adequada, eu podaria a planta a 1,5 metro de altura do chão e começaria ela de novo. Porque a 2,20 metros, 2,50 metros, é muito alta a primeira pernada. Então, essa é uma decisão particular do produtor. Eu podaria a planta, em 2 anos, ela volta a ter os ramos na altura adequada e vai estar com o crescimento adequado. Tá bem. Pergunta do Ademir. Se a poda estimula a brotação, como ocorre no pêssego, ou a brotação é influenciada pelo frio, como ocorre no caque? Os dois, né? Muito interessante. Bom trabalhar com pessoas dedicadas e estudiosas. Sim, a poda, ela estimula a brotação. O que acontece é que a poda, além de estimular a brotação, ela estimula o vigor. E o frio também. O frio, por degradar o ácido abscísico que está acumulado nas gemas durante o inverno, quanto mais frio eu tenho, mais ácido abscísico é degradado e a planta brota mais gemas. E com a poda eu aumento também o vigor. Então, é indispensável a poda, tanto para aumentar o vigor, como estimular também a brotação. Tá bem. O Icro pergunta, se realizarmos a poda de inverno de maneira mais drástica, necessitamos realizar a poda verde? Aqui não especificou a idade do pomar, né? Mas muito boa pergunta. Bem dedicado ele, sim. A poda, eu realizei a poda de inverno, não importa a idade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, eu tenho que realizar a poda verde, com menor intensidade, mas devo. Plantas maiores, de 8, 9, 10 anos, eu não realizo, em linhas gerais, a poda verde. A exceção, onde em plantas de 10 anos, por exemplo, eu fiz um corte desse tamanho, segmento, e encheu de brotação. Aí eu faço uma poda verde em plantas de 10 anos ou mais. Mas do ano 1 ao ano 6, 7, eu devo executar a poda verde. Muito mais leve, mas devo executar. Seu Vilmar pergunta, poderia comentar algo sobre o balanço das pernadas? Interessante, né? Interessante. Vamos aproveitar aqui essa... Eu imagino que seja em relação à disposição, né? Então, eu imagino que é disposição e quantidade, né? Quantidade, isso. Se vocês observarem aqui na foto da capa, para a idade, existe um número adequado de pernadas, deve ter em torno de 8 ou 10. Conforme a planta vai ficando mais velha, 11, 12 anos, eu vou reduzir o número de pernadas, porque como a planta ela engrossa em calibre, os ramos que estão perto vão começar a encostar, então eu devo eliminar um. Mas, em geral, no início eu devo ter uma distância entre as pernadas, no início, no ano 4, 5, até o ano 7, em torno de 30 a 40 centímetros entre as pernadas. Quando o meu pomar for adulto, 10, 12 anos, essa distância ela vai aumentar, vai estar em torno de 80 centímetros a 1 metro. Aumenta por quê? Porque eu vou eliminar. E as pernadas sempre devem estar dispostas em forma de espiral. Nunca tem uma forquilha saindo do tronco. Sempre eu deve estar mais abaixo ou mais acima, né? Então, essa é a disposição adequada. O Anderson pergunta, ele tem um pomar de 2 hectares, onde é 90% Barton, 10% Shawnee. E outro de 12 anos nunca foi podado, com 12 anos nunca foi podado. Pode recomendar podar todo o pomar em 1 ano ou dividir em 2 anos para não ter uma diminuição drástica? Então, são 12 anos de idade. Obrigado, Anderson, por essa pergunta. Eu até acabei me passando. É importante, sim. Eu sou produtor também, o importante é ter nozes para comercializar, né? A gente quer o lucro, senão faria outra atividade. O que é importante, se eu tenho um pomar com 10, 12 anos, nunca foi podado, ou foi podado tão pouco que não teve esse resultado, como da foto, eu sugiro para você podar em torno de 30 a 35% do pomar por ano. Então, em 3 anos, você 30%, né? Em 3 anos, praticamente, você vai podar todo o pomar. Quando podar a última parte, a primeira parte já está produzindo. Então, não fazer isso. A exceção, se tiver que podar tudo, é porque, com 12 anos eu estou colhendo 4 quilos por planta. Putz, isso é muito pouco, eu deveria estar colhendo 20 quilos por planta. Aí sim,
Aí a planta não vai sair de 4 quilos para 20 quilos. Então, nessa situação, sim. Se não, pode 30% por ano. Rafaela pergunta se no momento da poda existir ocorrência de geadas, se tem alguma influência na planta. Ótima pergunta da Rafaela. Não tem, a Nogueira Pecan não tem problema. O problema seria lá na época da brotação, por exemplo, dia 20 de setembro, às vezes acontece geadas tardias aqui no estado, né? Então, no início da brotação teria algum problema. Mas durante a execução da poda, se a planta está em dormência, não há nenhum problema, nenhum prejuízo à planta à ocorrência de geadas. Ela estando em dormência, não tem problema. Senhoras, senhoras, não temos mais perguntas até o momento. Se mais alguém quiser aproveitar o nosso tempo disponível, temos ainda alguns minutos. Alguém quiser fazer alguma contribuição também, podem abrir o microfone. Só comentar rapidamente, então, Sim. enquanto o pessoal... Sim. A poda, eu acredito que todos têm essa informação técnica, né? Eu gosto muito desse termo. Não existe relatividade na poda. Existe o certo e o errado. Você deve seguir um sistema de condução na Nogueira Pecan. Então, não podar a nogueira é errado para cultivos comerciais. Eu devo podá-la. Se eu não quero podar, eu tenho que assumir que eu vou ter uma produção menor. Mas existe, sim, a necessidade de poda na pecan. Já veio Com certeza. Temos... tem bastante elogios aqui. Eu não vou ler todos, mas tem muitos elogios e agradecimentos à sua disponibilidade, porque talvez nem todos saibam, mas está participando, dando essa palestra para nós, gratuita, né? Não está nos cobrando nada, então, e a gente também, os nossos sócios e também os demais produtores estão recebendo isso tudo de graça. Isso é... Inclusive os slides. Inclusive os slides. Nós temos mais uma pergunta aqui, mas ela já foi parcialmente respondida, se no corte da poda pode ocorrer alguma entrada de doença, algum fungo? Pode. Por isso que é interessante, sempre que é possível, que na nogueira existe o câncer do tronco, sempre que é possível fazer a sanitização do equipamento de poda, ou com hipocloreto de sódio, que é a Quiboa, marca comercial, ou então com álcool 70, Quiboa é mais fácil de conseguir, né? Sempre que possível é interessante fazer isso. Existem sim relatos, o Poleto fez o relato dessa doença aqui no Brasil, né, do câncer do tronco, que é transmitido pelo equipamento de poda. Sim, bem lembrado. Não é só a exposição ao clima, mas também os equipamentos podem transmitir. Aqui temos mais perguntas em relação a variedades. Quais você recomenda para a região centro do Rio Grande do Sul? Tem algumas preferências? Sim, eu diria, existem as que eu sugiro não plantar, porque são muito sensíveis à sarna ou as nozes são extremamente pequenas, né? Mas, em linhas gerais, a pecan, com 100 horas de frio, ela já produz. Obviamente que quanto mais horas de frio, maior vai ser a produção, que degrada mais ácido abscísico e a planta brota mais, vai ter mais ramilho. Mas eu sugiro para vocês ter cuidado com algumas cultivares sensíveis à sarna, entre elas a Shawnee, a importada, a Cape Fear, são cultivares sensíveis à sarna, extremamente sensíveis. Então, saiba disso. E como não existem produtos registrados ainda para pecan, né? Ou se existir, daqui a alguns meses vai acontecer, isso tem um custo também. Então, eu evito essas cultivares sensíveis. Uma pergunta bem interessante aqui do seu Ivânio. O que você recomenda fazer com os galhos podados? Triturar para matéria orgânica, retirar do pomar, o que fazer? Preferencialmente retirar do pomar, ou incinerar ou triturar e fazer matéria orgânica. Posso triturar e aplicar no pomar, né, como um retorno de matéria orgânica. Mas não deixar os ramos soltos no pomar, porque vai dificultar depois o manejo da adubação, de poda verde. Então deve ser triturado ou incinerado. Tem uma pergunta aqui do Maurício, mas ela é mais a nível de institutos, quanto à realização de treinamento, curso presencial.
No momento, nós não estamos com nenhum curso organizado, né, em função da pandemia. Claro que todos gostariam de fazer um curso, um treinamento com práticas, mas no momento não estamos fazendo. Eu não sei se o Jonas tem conhecimento de algum curso que já esteja acontecendo de forma presencial, mas pelo Instituto hoje nós não temos nada programado. Não sei se teria alguma... Não, é isso. Agora que começou a voltar, né, as atividades em função da vacinação, acredito que para a Poda Verde o Instituto vai organizar, tendo todo esse cuidado da vacinação, né, os participantes. Mas hoje não, hoje não. Isso mesmo. Aqui temos outra pergunta do seu Inácio. Boa noite, seu Inácio. Pecãs de pés francos com 10 anos podem ser podados radicalmente para fins de enxertia? Qual seria o tipo de poda? Perfeito, senhor Inácio, pode sim, já fizemos isso em alguns pomares. O senhor vai cortar essa planta mais ou menos 80 centímetros do solo, 1 metro, vão ser emitidas as novas brotações, e essas brotações podem ser enxertadas em novembro ou dezembro. Então, sim, pode ser feito. Em 4 anos, a planta já começa a produzir. De 3 a 4 anos, pouco, mas começa. Aqui a Gabriele pergunta, quanto às mudas, mesmo que o viveirista tenha podado a muda, devo baixar mais? Eu diria assim, se o viveirista podou a muda em 50% do enxerto, tá ok, não precisa podar. Se ele tirou só a pontinha, pode. Sempre lembra, no momento do plantio, mudas de raiz nua e mudas de raiz coberta, eu devo podar 50% do enxerto. Então, se não veio podado nessa intensidade, eu podo. Tá bem, o Rafael tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu entendi bem. Poderia caracterizar a região oeste no cenário nacional de produção de nosso pecan? Se seria a região oeste do estado do Rio Grande do Sul, né? Próximo, eu entendo que sim, né? Próximo ao Rio Uruguai, Santa Rosa, imagino eu, poderia ter especificado, né? Mas é uma região que, apesar de ter não ter uma quantidade de frio tão alta como existe em Encruzilhada, Caxias, Bento, é uma região que pode ser, sim, cultivada no agrapecã. Existem pomares produtivos, plantas antigas produtivas, plantas jovens com 10 anos. Então, é uma região que é possível cultivar pecan. Existem pomares comerciais de 20, 50, 60 hectares nessa região. O manejo ele é o mesmo que é feito em Encruzilhada, que é feito em Santa Maria, poda verde, adubação. O único cuidado é que, como faz um pouco menos de frio, talvez eu tenha que ter mais intensidade na poda. Mas é uma região relevante para o cenário nacional, porque existem plantios já antigos, né, de 15, 20 anos. E o Márcio aproveita e pergunta para a região noroeste do estado, divisa Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Argentina. Qual seria a recomendação? Eu teria o mesmo cuidado, né? Em anos que o inverno não é tão rigoroso, fazer uma poda um pouco mais drástica, que isso vai estimular a brotação da planta. Então, esse seria o cuidado principal. Ele complementa com relação a variedades, se nessa região... Perfeito. Sim, a Barton é a cultivar que brota mais tardiamente e inicia a produção mais cedo. Então, a gente observa que ela tem um comportamento flutuacional em relação à maturação da flor masculina e feminina. Então, eu teria cuidado com a Barton. Se eu plantar o meu pomar, cuja cultivar principal é a Barton, tem que ter no mínimo 20 a 25% de polinizadoras, porque a Barton ela brota mais tardiamente e muitas vezes as polinizadoras já brotaram. E por ser uma região que é um pouco distinta a temperatura das outras mais elevadas, né, eu teria cuidado. Em linhas gerais, todo pomar deveria ter no mínimo 20% de polinizadoras, mas em específico nessa região, tendo a Barton como cultivar principal, 20% de polinizadora, que é muito discrepante. A polinização ela é pouco dada atenção para alguns produtores, e isso é o que compromete hoje a produção. De maneira geral, nós temos ainda poucos dados científicos em nosso estado, né? Nós temos Embrapa, temos algumas faculdades fazendo vários experimentos, mas ainda temos poucas informações por região, né? O Leandro
Fernando pergunta, qual a melhor época para efetuar a poda pensando numa enxertia? Seria uma sobreenxertia, né? Pomar já adulto. Seria agora, metade de agosto, início de setembro, antes da planta brotar. Então, seria a mesma época da poda, sem nenhum demérito, né? Porque eu vou podar essa planta para reenxertia, final de agosto, início de setembro. A enxertia vai ser feita em outubro, novembro. Muito bem, por enquanto, alguém havia levantado a mão aqui, super sonora, levantou a mão. Gostaria de falar? Sim. Olá, pessoal, boa noite, Jonas. Boa noite. Pode. Gostaria de parabenizar aí o Jonas pela excelente explanação a respeito da poda do inverno, também parabenizar o pessoal da IBPCAN por realizar esse evento, né? Meu nome é Michael, Jonas, eu falo aqui de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Eu tenho um pomar aqui de 7 hectares e é um pomar de 2 anos. E aí aconteceu uma situação com o meu pomar, algumas mudas que eu tenho de 2 anos, na poda do ano passado, do primeiro ano, eu não fiz sanitização e nem passei um protetor, como tinta, né, para proteger a entrada de insetos ou algum fungo, né. E o que aconteceu? Alguma dessas mudas entrou um inseto semelhante a uma formiga. E foi necrosando a parte interna do miolo da planta, né? E algumas mudas, por exemplo, mais de 50% do comprimento do líder, né, eu tive que cortar, né, algumas uma poda mais radical. Aí eu lhe pergunto se eu fiz o procedimento certo e o que fazer no momento da poda para que isso não se repita, né? Seria o meu questionamento, Jonas. Obrigado. Obrigado, Marco. Conheço a região aí do senhor, é excelente, belos plantios de pecan, e muito obrigado pelo relato. Sim, infelizmente é comum esse inseto causar alguns danos, já visualizei em outros pomares. O senhor fez o procedimento certo, realizou a poda, né? Possivelmente pode acontecer esse ano novamente, então nessa situação eu sugiro ter um cuidado de aplicar no local, após a poda, no local uma tinta acrílica ou a pasta bordaleza, mas com certeza aplicar a cauda sulfocálcica. Então, em outras pomares um pouquinho maiores, de 10, 12 hectares, tivemos o mesmo problema, e a aplicação da cauda sulfocálcica, que é feita com enxofre, água e cal, pode ser adquirida pronta, ela reduz bastante a incidência do ataque desse inseto. Mas o senhor tomou a atitude certa. Aquela parte que estava seca, atacada, foi podada com mais intensidade. Para que não se repita, aplicar a tinta e, principalmente, se não der para aplicar a tinta pelo tempo, a cauda sulfocálcica. Uma aplicação é o suficiente, pulverizado. Existe para vender embalagens de 1 litro, então facilita 5 litros, 20 litros. Mas com a cauda, o senhor vai praticamente eliminar essa ocorrência do inseto. Certo. Perfeito, Jonas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma manifestação? Alguém no Instituto, produtores, técnicos, convidados? Gostaríamos de aproveitar para lembrá-los que nós temos vários trabalhos sendo feitos mensalmente, nós temos boletim informativo, temos essas palestras que a gente está procurando fazer uma por mês ou a cada 2 meses, de acordo com a necessidade, né? E a procura de vocês. Na verdade, a demanda, quem nos traz é quem está no campo, que está precisando de alguma informação, de alguma ajuda, traz para o Instituto, e a gente, dentro do possível, vai organizando os eventos. Se Deus quiser, até o final do ano, a gente começa a fazer algum trabalho presencial, que é o que todos gostam realmente de ir para o campo, né? Mas vamos nos adaptando assim, inclusive porque hoje estamos sala cheia, aqui estivemos com mais de 100 pessoas, isso mostra o interesse realmente e a preocupação com a cultura, que precisa ser viável economicamente, além de ser bonita, de estar
Estamos todos felizes andando no pomar, mas a gente precisa saber que isso vai ser rentável para que todos possam continuar na atividade e fazendo seus investimentos. Acredito que seja isso, Michele. Depois nós vamos repassar o material, então, para os participantes, né? Gostaria de passar para o Jonas para fazer as considerações finais, então, nosso ilustre palestrante. Eu agradeço ao Instituto pelo convite, é uma satisfação poder colaborar e principalmente aos produtores que despenderam do seu tempo, né, poderiam estar com a família ou trabalhando em seus empreendimentos, estão aqui 1h30 já. Espero que essas informações tenham sido relevantes para o cultivo de vocês. O meu interesse é o mesmo que o de vocês, é ter lucro com a Nogueira Pecan. E uma dessas formas é realizar a poda. Se você não realiza, ou por falta de orientação até o momento, ou por ainda estar aprendendo, sem nenhum problema. Eu também estou aprendendo a podar, né? Eu acho que vai, pelos próximos 50 anos, sempre você tem aprendizado. Mas saibam que a poda ela é fundamental. E, além disso, a compra de uma boa muda. Não adianta saber podar se a muda já vem com problema, né? Agradeço a atenção de vocês e espero vê-los na poda verde. Jonas, nos 45 do segundo tempo, temos mais umas perguntinhas rápidas aqui, pode ser? Sim. Fica registrado. Quanto ao tipo de tinta colocar no corte, já foi comentado, né? Pode ser tinta acrílica. Tinta acrílica. Seguindo todos os procedimentos corretos, qual é o tempo de início de produção? Boa pergunta. Depende a cultivar e depende a bitola da muda. Se a tua muda veio da bitola de uma caneta, vai demorar muito mais. Mas em torno, uma muda boa, com 2,5 cm de diâmetro, com a poda realizada, calagem era total, fósforo, potássio era total, tudo dando certo, irrigação, no 6º, 7º ano inicia a produção comercial. E, obviamente que no ano 3, 4 vão ter nozes, 5, 10, 20 nozes, mas de forma comercial no 6º, 7º ano. É o que acontece nas regiões de clima úmido. Nas regiões de clima seco, como em Sonora, no México, um pouco antes, no 4º e 5º ano, mas é outra situação que não acontece em climas úmidos. Tá bem. E sobre a adubação de inverno, se agora seria o momento de aplicar, antes da poda, após a poda, seria o ideal? Sim. Leia-se a adubação de inverno, a correção do pH do solo, neutralização do alumínio através da aplicação de calcário, aplicação de fósforo e aplicação de potássio. Ela pode ser feita antes ou depois da poda, é indiferente. Então, a adubação de inverno eu entendo como calagem, aplicação de fósforo e potássio. Sim, deve ser feita agora. Tá bem. Perguntas, então, nós encerramos. Se tiver mais alguma coisa, vocês podem enviar diretamente depois para o Instituto, pelo e-mail ou pelo Zap, como acharem mais confortável para vocês. Mais uma vez, então, Jonas. Muito obrigada. Michele, passo para você, então. Agradecer, então, a participação de todos, né? Tivemos uma excelente palestra, né? Agradecer, então, Marlene, pelo teu apoio, disponibilidade, Jonas também. Essa gravação vai ser disponibilizada depois no canal do YouTube do IBPcan. O material também vai ser encaminhado a todos os inscritos por e-mail. Se tiverem alguma dúvida, né, que ficou pendente sobre o assunto, ou qualquer informação, inclusive sobre o Instituto, também a gente está à disposição, através do WhatsApp, através do e-mail também. No material da palestra vai constar ali os contatos do Jonas, podem consultar também para dúvidas, e agradecer a todos novamente e desejar uma boa noite e bom descanso. Muito obrigada a todos, boa noite.